Então, assim, obviamente que nós defendemos o devido processo legal, né, que as pessoas sejam julgadas até a última instância, né? Só que a gente não pode confundir, muitas vezes essa postura é confundida com leniência em relação ao crime, tá? Sobretudo com relação aos crimes contra a vida, tá? Eu acho que a sociedade, todo mundo, eu me incluo, não aceita que a pessoa que mata a outra fique solta. A pessoa que mata a outra tem que ser presa, tá? Então, você não acha que a esquerda deveria moderar o discurso dela em relação a esse que eles me chamam de punitivista, sabe, Pedro? Me chamam de punitivista quando eu falo isso. Mas eu, sinceramente, não aceito que um assassino demore 30 anos para ser preso, e aí quando chega depois de 30 anos que ele é finalmente condenado, aí já passou muito tempo, ele paga uma multa, ele já tem idade, não sei o quê, e acaba que a pessoa não é punida nunca, né? Então, assim, você não acha que existe que a esquerda precisa moderar o seu discurso em relação à punição, sobretudo em relação aos crimes contra a vida? Concordo completamente, Sinara. E vou trazer algumas impressões a mais. É um problema nosso, mas é uma realidade também, a gente tem que lidar com ela, é que talvez um grosso muito grande com relação àqueles que militam e têm posições de liderança frente à esquerda, não estão, digamos, não vivem a realidade mais nua e crua. Vivem, claro, a sua realidade, tem o seu lugar de fala, etc., mas, digamos, o que eu estou querendo dizer é que não estão no ônibus, né? Não é que só quem está no ônibus possa falar, mas é importante a gente escutar quem está no ônibus. É importantíssimo escutar. Porque essas pessoas que estão no ônibus, essas pessoas que são CLT ou pequenos autônomos, eles são as grandes vítimas, tanto dos crimes contra a vida, como também de outras modalidades de crime que também têm uma violência muito forte e que a esquerda não pode desprezar. Que eu estou falando principalmente aqui dos crimes patrimoniais. Veja, imagina, eu não estou julgando a pessoa, mas o cara foi lá e comprou um celular em 12 vezes. Aquilo representa um sacrifício muito grande. E aí vem um cara, coloca uma arma na cabeça dele e leva esse celular. São tantas formas de violência, Sinara, que se eu fosse aqui a gente ocupar muito tempo, mas dá para mencionar algumas. Tem o medo da morte. Você se sente pequeno, você se sente impotente. Tá lá um cara que ele pode, na escolha dele, tirar a sua vida. Aí transformar de sair de crime patrimonial para também um crime com relação à vida. Tem a violência material no sentido de que o que aquilo ali significou para você, aquele pertence que foi retirado. Quanto tempo você abriu mão de estar com a sua família, de fazer coisas que você gosta, para a sua saúde mental, inclusive, se esvaiu apenas pelaquela retirada daquele item. Os perigos outros, uma vez até vi uma situação bem complicada, Sinara. O celular da moça que eu atendi, não estava desbloqueado, estava desbloqueado. E ela trocou mensagens com o namorado. E nisso aí tinha intimidade dela ali, fotos e etc. E ela estava sendo chantageada depois. Veja, aí a gente vai entrar para, inclusive, a questão da liberdade sexual. Ela estava assim, o que é que eu faço? E eu, tipo, Deus do céu, que situação limítrofe, porque isso aí pode causar outros prejuízos inimagináveis à moça, né, à vítima. Então, a esquerda realmente tem que ter um olhar mais duro, e aí eu não estou pactuando com a visão da direita, da extrema-direita, mas sim mais duro com relação à questão da criminalidade. A gente tem que ter tentar salvaguardar um pouco mais a nossa população e entender a raiva das pessoas. A pessoa que foi assaltada sistematicamente, a pessoa que tem medo de trafegar em certos horários, a pessoa que já teve o seu veículo subtraído, essa pessoa não é um qualquer. É uma pessoa em sofrimento e é uma pessoa que exige respostas do Estado. E não dá para a gente ter apenas como resposta, Sinara, medidas de médio e longo prazo. Chegar aqui e dizer, não, a distribuição de renda. Não, a gente tem que distribuir melhor a renda no país, a gente tem que fomentar a educação, certo, esses elementos são necessários se a gente quiser superar o problema. Mas também tem que ter medidas de curto prazo. Fazer com que as polícias civis tenham mais capacidade para recuperar esses celulares. Ah, Pedro, mas é só... Não, mas pelo menos a gente tem que dar pequenas respostas
para que a população entenda que a gente não está cego a isso. A gente não pode tratar isso como coisa pequena. Eu concordo contigo inteiramente. Eu assisti um colega meu, um amigo meu, ser infelizmente assassinado, e a pessoa que fez isso com 3 anos estava na rua. Não isso dá, né? É uma realidade de periferia. É uma realidade de periferia. E tá lá a pessoa assistindo isso, Sinara, e qual é a reação dela com relação à justiça, ao sistema? Ela vai dizer, não serve. Aí fica endossando. E aí, naturalmente, a gente fica julgando, às vezes, como bolsonaristas, etc, etc. Mas essa pessoa, naturalmente, ela vai migrar para um outro campo. Ela vai dizer, já que não há dentro do sistema resposta que minimamente me contemple, eu vou acabar achando que o melhor é o extermínio. Porque acaba confundindo com leniência, né? Leniência em relação ao crime não é a mesma coisa de defesa do devido processo legal, gente. Não dá para você ser leniente, né? Tem alguns crimes que têm que ser punidos exemplarmente. Um cara que mata... Os feminicidas, por exemplo. Gente, esses feminicidas, eles têm que ser presos imediatamente. Não tem justificativa para um cara matar uma mulher e demorar 200 anos para ser condenado, Pedro. Exato, concordo contigo inteiramente. Então, é um problema de narrativa que a esquerda... vamos lá, eu concordo inteiramente com o exercício de todos os direitos por parte de todas as pessoas. Então, os presos têm que ter os direitos, tem que ter. Mas a gente tem que colocar isso na balança com relação também às vítimas, né? Qual o nível de atendimento às vítimas que a gente tem enquanto sistema? Né? O quanto a saúde pública está envolvida nisso? O quanto a segurança pública está envolvida nisso? O quanto a assistência social está envolvida nisso? Eu acho que a gente tem formas dentro dessa questão, formas de a gente se posicionar e as pessoas entenderem que a gente não está fazendo pouco com relação à violência, mas muito pelo contrário, que a gente está atento. Então, a Previdência Social, por exemplo, o tempo para que a família receba, eu vou falar até por parte de policiais, viu, Sinara? Quando um policial ele é vitimado, a família fica desassistida por um tempo. E, tipo assim, no momento que a pessoa tem que providenciar funeral, todas aquelas questões, tem que se reorganizar inteiramente. Às vezes as famílias ficavam 3 meses sem receber. Né? E eu estou falando, eu não estou aqui defendendo no sentido de os policiais têm que ser tratados diferenciadamente. Não, acho que tem que ter um programa de assistência às vítimas por parte do governo federal, que pessoas que tenham venham padecer de fatalidades como essa, elas sejam devidamente assistidas. E a esquerda tem que abraçar mais essas pautas. Tem que criar programas ou formas de assistência para que a direita não fique replicando coisas e a gente tenha dificuldade para responder. E aí eles falam, a esquerda gosta de bandido. Ninguém gosta de bandido, nem a família de bandido gosta de bandido. Mas acaba que a gente tem que ter uma retórica política contrária. Não é assim. Tanto que a gente fez isso aqui para diminuir digamos, a facilidade com que o crime opera. E do outro lado, a gente também está assistindo as vítimas porque a gente quer passar a mensagem de que a gente sim se importa. E a gente se importa. Só que a gente tem que colocar as coisas no plano mais concreto. Eu acho que a esquerda tem que se posicionar melhor nesse sentido, realmente. Concordo inteiramente contigo. Ter mais cuidado com quem está sangrando, quem está sofrendo, quem está perdendo seus bens na linha de frente. A gente tem que observar essas pessoas porque elas têm opinião e não é qualquer coisa, não. Uma pessoa que está vítima de violência, ela tem que ser devidamente cuidada.